Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem. Ei, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao podcast do Grupo Coach, esse podcast que a gente está já há algum tempo trazendo informações para vocês, trazendo convidados, trazendo mais do que informações, né? Trazendo acolhimento, trazendo responsabilidade nas nossas falas, trazendo essa oportunidade da gente aqui dialogar sobre um tema que a gente sabe que é muito difícil. É uma coisa que a gente fala frequentemente nos nossos podcasts, no nosso Instagram. A gente sabe que é um tema difícil, delicado, complicado muitas vezes de se falar, mas a gente sabe principalmente que é um tema necessário de ser falado, de ser debatido, de ser discutido cada vez mais com você e com a sociedade. A você, mãe de anjo, a você, família, a você, profissional da saúde, que cada podcast que a gente traga aqui te traga uma informação que acrescente, que seja diferente e que te inclua aí nesse ciclo de acolhimento, de respeito, de humanidade, para que a gente possa cada vez mais dar voz, né, a tantas e tantas histórias lindas. A gente mais uma vez agradece ao Grupo Zelo. Esse podcast só está sendo possível graças ao apoio do Grupo Zelo. O Grupo Zelo apoia o projeto de acolhimento ao luto perinatal, compartilhando a missão de dar voz às mães que enfrentam essa perda. Líder no setor funerário, a empresa oferece despedidas humanizadas e respeitosas desde 2017. Ao apoiar o podcast e outras ações do projeto do Coach, o Zelo reforça seu compromisso com o cuidado empático às famílias enlutadas. A parceria fortalece a valorização dessas mulheres como mães e contribui para a ressignificação do luto. Mais informações ao longo do programa elas estarão disponíveis no QR Code. Mais uma vez, obrigada a toda a equipe do Grupo Zelo, que a gente sabe que tem esse olhar diferenciado, sim, nessa proposta de acolhimento, nessa proposta de entendimento, nessa proposta de ressignificação. Hoje a gente está com uma convidada super especial. A gente acabou de falar aqui que como é importante a gente dar voz, como é importante a gente ouvir histórias, né? E cada história nos mexe, nos acrescenta. Eu estou aqui nessa missão, né, de trabalhar com o projeto do Grupo Coxa já há quase 7 anos. Ao longo desses 7 anos, cada vez histórias mais chegam a nós, né? Cada vez as pessoas têm mais liberdade de contar, né? E principalmente de homenagear esses filhos, que mais do que qualquer coisa que a gente busca aqui no podcast, a gente busca esta homenagem, né? Que mãe que não gosta de ter homenagem, que mãe que não gosta de falar, né? O que a gente fala muito sobre isso, né? E muitas delas, que mãe que não gostam de entender e fazer você também entender a missão que fica, né? Hoje a gente está com a Verônica. A Verônica tem uma história muito triste, infelizmente, de muitos ressignificados, de muita dor, de muita luta, de muita resiliência, né? De muita força, eu acredito assim, para hoje ela estar aqui. A Verônica tem 3 anjos, 3 meninos muito especiais, e ela vai conversar com a gente. Verônica, muito obrigada pela sua presença. Paula, boa tarde, obrigada. Obrigada por estar aqui. Assim, a gente conversou um pouquinho antes. É muito importante a gente entender um pouquinho dessa conversa antes, mas eu nem gosto de saber
tudo, porque eu acho que essa conversa tem que ser uma conversa franca e assim verdadeira para todas as mães. E que força você está aqui, assim, pelo pouco que eu ouvi da sua história. Assim, já me emocionei e que força e que sabedoria, assim, de poder estar aqui não só homenageando seus 3 anjos, assim, seus 3 filhos, mas levando essa história também para outras mães, para acolher essas histórias também de outras mães. Obrigada, viu? Obrigada eu por estar me recebendo aqui com tanto carinho. E, de fato, né, é uma força que a gente não sabe de onde vem, porque não é fácil. Não são dias fáceis, né? Mas eu costumo dizer que eu sigo pelos meus filhos mesmo. Então, assim, a gente vai seguindo na esperança, né, de reencontrá-los. E aí é disso que vem essa força, dessa esperança de reencontrá-los. Eu acho que tudo que a gente faz depois que a gente se torna mãe, né, assim, é pelos nossos filhos. Sim. E a sua presença aqui claramente é por eles, Com sabe? certeza. E a gente tem muita simpatia em relação a outras mães também. Então, cada pessoa que passa aqui nos traz esse olhar de empatia diferenciada também, sabe? E que bom que a gente tem esse elo de apoio, essa colcha, né, com várias histórias que vão se conectando. E por eles, né? E por eles. Eu participo do grupo Colcha, né? Do grupo de apoio no WhatsApp. Já tem praticamente 3 anos, né? Desde a minha primeira perda do Arthur. Já estive em algumas rodas de acolhimento. E eu falo assim que é muito importante a gente ter esse espaço de fala. Porque a sociedade normalmente ela tenta nos silenciar, né? Com aquelas frases clichês de ele precisa descansar, você precisa seguir em frente. Então, foi o que eu falei com meu marido, né? Que eu acredito, assim, que o podcast, ele é de muita valia para as mães, né? Porque naquele momento que você está ali de dor, que você pensa que ninguém te escuta, vem uma história em um podcast, né? E assim, aí você pensa, poxa vida, né? Aquela pessoa está ali, seguindo em frente, vamos tentar ser forte. E é nisso que tem me ajudado, sabe? Ouvir histórias de outras mães me ajuda na questão do luto. E cada história é muito única, mas elas se assemelham num único propósito, Sim, que é o amor pelo filho, exatamente. né? Então, independente assim, dos traumas e das vivências que cada um viveu, que é muito único, esse momento de acolhimento e assim, esse apoio, assim, é por eles, né? Sim. Se assemelham e faz vocês terem essa força realmente, né? Uhum. Verônica, me conta a história da sua jornada aí ao longo da maternidade, né? Ai, difícil. Em 2022 eu casei, né, em abril, e logo em sequência eu descobri que eu estava grávida. Nós não tínhamos planos de uma gestação ali naquele momento. Eu estava no último período da faculdade, defendendo TCC, e aí 2 meses depois do casamento eu descobri a gravidez do meu primogênito, Arthur. E foi, assim, uma euforia, apesar de não estar nos nossos planos. Com 10 anos, se você me perguntasse qual era o meu sonho, eu falaria ser mãe. Porque sempre foi um sonho muito forte em mim, muito presente. Então, assim, todo mundo ficou muito feliz. Meus pais, meus sogros. Enfim, né? É aquela coisa, o primeiro neto, o primeiro sobrinho. E aí, eu tenho uma hipertensão, já que me acompanha desde os 14 anos de idade. Uhum. E eu sabia que ia ser um pré-natal de alto risco por conta da hipertensão, né? Sim. E eu procurei um profissional de alto risco, obviamente, né? E eu fazia o acompanhamento. E, assim, para mim estava tudo indo muito bem, muito tranquilo. E aí, num certo momento, assim, eu engravidei em junho, né? Quando foi mais ou menos em outubro, eu falei com meu marido, olha, eu tô achando estranho porque eu não tenho sentido o Arthur mexer tanto na barriga. E meu marido estava viajando e aí ele falou assim, quando eu voltar, eram uns 3 dias depois, a gente vai no médico e vê isso, né? Mas às vezes pode ser neura, né? A gente pensa, né, Sempre, né? que é neura da nossa cabeça. Principalmente primeira gestação, tudo muito novo. E eu confiava de olhos fechados, né? Porque a gente não tem entendimento. A gente não tem nem essa informação sobre a perda, Exatamente. né? Pós primeiro trimestre, Sim. né? Isso é um fato que agora a mídia, com as pessoas mais conhecidas, divulgando, é que as pessoas estão começando a entender, mas a gente Depois nem que você tem passa essa informação, das 12 né? semanas, você fala, ufa, que alívio. Exatamente. Então, pra mim, era coisa da minha cabeça. Aham. Talvez porque eu não parei tão quieta e tô, né? Enfim.
E aí a gente foi no médico e aí ele falou, olha, ele tá com um crescimento muito restrito, fez um Doppler e viu que não estava legal a situação. E aí ele falou, eu te aconselho a internar, porque você vai precisar fazer Doppler a cada 2 dias. E continuar monitorando o padrão fetal. E aí a gente já entra em desespero, né? Era um feriado de novembro, no início de novembro, não me recordo muito bem. E aí eu me internei. E aí, a cada 2 dias, fazendo ultrassom para ver como é que tava. Realmente muito pequenininho. E o pessoal assustava. E aí eu me lembro que a coordenadora da equipe médica do hospital virou para mim e falou assim, mas você não tá tomando AS e cálcio desde o início da sua gestação? E aí eu falei, não. Nem sabia o que era AS e cálcio. Né? Eu tomava só os remédios para hipertensão mesmo. E aí nós fomos assim por 15 dias. Até que um dia eu desci para fazer o ultrassom. E aí o médico do ultrassom falou assim, não dá para esperar, o parto precisa ser hoje. E aquele desespero todo, vai para lá, vai para cá. E aí precisou fazer o surfatar, né, que eles falam. É uma coisa horrorosa, porque parece que você está sendo queimado vivo de tanta dor que é. E descemos pro bloco, sabe? Foi, assim, momentos de muita tensão, mas o Arthur nasceu chorando, a coisa mais linda. Ainda colocaram com 28 ele... semanas. 28 semanas de gestação, 675 gramas. Bem pequenininho, 30 centímetros. E aí, assim, ainda colocaram ele, assim, do meu lado para eu poder dar uma olhadinha e levaram. E o Arthur, ele, assim, era muito pequeno, muito prematuro. Ninguém nunca me escondeu a gravidade dele, né? E aí, 2 dias depois, ele nasceu 3 de dezembro. No dia 5 de dezembro de 2022, ele faleceu. E, assim, meu mundo desabou ali, né? Meu e do meu marido, que foi um filho amado. Esperado, né? Esperado. E aí a gente se viu, assim, despedaçados pela primeira vez. E eu achava que eu não ia dar conta, né? Voltar para casa e ver aquele quarto montado foi, assim... era como se estivesse enfiando uma faca em mim. E aí nós decidimos não desfazer de nada. Só fechamos a porta do quarto e seguimos. E aí, um determinado dia que eu fui na consulta pós-parto para retirar os pontos da cesárea, o médico virou para mim e falou assim, nossa, eu dei mole. Eu deveria ter começado o AS, o cálcio com você desde o início da gestação. Mas numa próxima gestação a gente faz isso. Como se fosse uma coisa muito... E eu saí dele, porque normal, até então, né? para mim, ele tinha feito tudo que estava no alcance dele, né? Eu tava tentando me enganar com isso. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, não é normal isso. E aí eu falei com meu marido, Hugo, isso não é normal. Sim. O médico virar para mim e falar que ele deu mole em como ele conduzia esse pré-natal. E aí eu falei, não quero. E aí eu fui para outra equipe médica, assim, foi muito bem acolhida, graças a Deus. E aí ela me sugeriu também fazer exames de trombofilia. E aí nós fizemos. E aí nós tivemos... Mesmo a trombofilia não tendo sido a causa, né? Você começou a fazer vários exames, Isso. dentre eles os exames da trombofilia. Porque o que acontece? No parto do Arthur, eles mandaram a análise também para a placenta, né? E aí deu que teve áreas de infarto na placenta. Então, ele, quando deu isso, a médica falou, eu acho importante a gente investigar a trombofilia. Apesar da sua hipertensão não estar tão controlada na gestação, você não ter feito o protocolo certo da pré-eclâmpsia, eu acho importante a gente investigar. Claro. Né? E isso é um aspecto importante da gente sempre falar, Verônica, porque é isso, sabe? As pessoas falam assim...
a primeira perda é do trimestre normal, vamos esperar. Aí você tem uma outra. Então, assim, eu acho que a gente não tem que esperar. Eu acho que a partir do momento que você tem já tem um histórico, e esse histórico de que é de uma perda, de algo muito pesado, você precisa investigar. Sim. Então, assim, você precisa realmente fazer todos os exames. Não precisa passar por uma próxima perda, seja ela de primeiro trimestre ou enfim, para você, não, vamos esperar. Assim, investigue. Sabe, faça os exames necessários, busque as causas. Por mais que a gente saiba que muitas das causas, elas são incertas, né? A gente tem essa certeza, porque é isso que a gente quer também, que as mães querem, né? Elas querem achar um porquê, mas muitas vezes esse porquê, ele não aparentemente nos exames ali aparece. Mas é necessário que sejam feitos esses exames, né? E foi constatado, então, uma trombofilia também. Aí nos exames a gente teve ali 2 alterações que seriam significativas numa próxima gestação. E aí ela me pediu 6 meses, para esperar por 6 meses, para a gente começar as tentativas. E eu falo assim que o investigar foi o que me deu força para seguir em frente. Porque eu queria investigar, eu queria fazer os exames, eu queria descobrir a causa. Então eu segui em frente naquilo, na esperança de encontrar algo que fosse mudar a minha história numa próxima gestação. Então, assim, me deu muita força. E aí, paralela a esses 6 meses, né, de espera, e aí, quando eu fui liberada para já engravidar, para tentar as tentativas, né, a gente fez o acompanhamento, assim, nessa questão de ovulação e tudo mais. A mulher fica muito ansiosa, né? Quando é tentante, fica muito ansiosa, né? E eu acho que a busca pelo arco-íris, né, deixa a gente muito ansiosa, né? A gente quer ressignificar as coisas. Claro. E aí, 2 meses depois que eu fui liberada para engravidar, eu engravidei do Heitor. E foi, assim, uma coisa... É uma sensação, assim, inexplicável. Porque ele foi o planejado, né? A gente esperava muito por ele. E foi muito lindo. Eu fiz uma surpresa para o meu marido. E ele chorou muito. Todo mundo chorou muito. E aí a gente falou, agora vai, né? Agora vai. E pré-natal, tudo tranquilo. Eu fazia acompanhamento com nutricionista gestacional, todas as vitaminas certas. Tomando fazia uso da trombofilia, do Clexane para trombofilia. Da enoxaparina para poder, né, anticoagular. E o OHS, o cálcio e tudo mais. Tudo certinho. E aí eu fazia ultrassom a cada 15 dias, né? E aí estávamos tudo bem, saímos do consultório tudo bem. E aí, 15 dias depois, quando nós voltamos, eu e meu marido, a gente até brincava assim, vamos ver quem acerta, qual peso que tá e como é que tá. E a gente ficou muito por dentro nessa questão de Doppler, sabe, Paula? Eu estudei muito essa questão das artérias, e que bom. uterino, umbilical, eu fui atrás de tudo. Então, quando eu vi ali os parâmetros no ultrassom, eu já tinha uma noção das coisas. E aí a médica ficou meio assim, receiosa, mas ainda não era critério para nada. Isso com quantas semanas? Com 32 semanas. 32. Aí nós chegamos e foi aquele baque, porque ele não tinha ganhado peso direito. E aí a gente estava entrando em outra restrição de crescimento. E aí nosso mundo, assim, mais uma vez, começou a desabar. E aí ficou naquela, faz o parto, não faz. Começamos a acompanhar com Doppler a cada 2 dias. Isso foi no ano de 2024? Foi, 2024. Em fevereiro de 2024. Em fevereiro de 2024. E aí nós pegamos e em determinado momento não teve o que fazer. Precisou fazer o parto. E aí o Heitor nasceu com 32 semanas. O que que você que estudou e você está falando, e você sabe muito bem, né, que você viveu isso com 2 filhos, ele era um CIUR, era um bebê com crescimento restrito, mas não somente isso, ele tinha alteração no Doppler, é isso? A alteração no Doppler, ela é na questão de que não estava
recebendo a oxigenação suficiente para ele ele seguir na gestação. Exatamente. Entendi. E aí faz ele ter esse crescimento restrito. Então, o que fez o crescimento restrito dele não foram outros critérios, porque como a gente trabalha com fotografia, eu, no caso, fotografia de parto, às vezes a gente faz parte do bebê Ciur com 38, né, que a gente consegue prorrogar. Sim. Mas não necessariamente o crescimento restrito é baseado somente nas alterações do Doppler, e no caso o seu era. Na verdade, o que aconteceu? Ele estava com um crescimento restrito pela falta de oxigenação. Entendi. E aí começa a se acompanhar. Então, era o que a médica sempre falava. Nós vamos seguir até 37 semanas, por conta da hipertensão, Entendi. 37 semanas. Porque o crescimento restrito, ele não é indicativo de parto. Sim, sim. Ele é o indicativo quando De uma realmente... atenção especial e tudo, quando né? existe uma falha ali pro bebê que Claro. não justifica ele tá dentro da barriga. E o melhor cenário seria fora da barriga. E foi o caso do Heitor, porque ele já não estava recebendo oxigenação ali na barriga o suficiente, né? Para ele continuar na barriga. E aí fez o parto. Ele nasceu com 585, se eu não me engano. Mas nasceu super bem, né? Ele foi... Com 32 semanas, 585 gramas? Não, 500... Ah, 1,585. Isso, 585. E aí nasceu bem, foi pra UTI neonatal, né? Por conta da prematuridade, não tem como. Mas 32 semanas, Isso, né? mas assim, 32 semanas, pra gente, teve um apigar muito bom. Que ele bom. Teve, então assim, a gente estava tranquilo. Sim. E aí, desenvolvendo na UTI neonatal, ganhando peso, não precisou de muito suporte respiratório, né? Ele precisou ali por 2 dias, depois não precisou mais, estava mamando bem no peito. E aí, chegou a semana da alta, 35 semanas, né? Porque o parâmetro era 35 semanas e 1,885 kg. Que gracinha. Então, assim, ele estava ganhando peso, estava tudo ótimo. E aí, a médica virou pra gente e falou assim, olha, se ele continuar bem assim, na sexta-feira ele vai ter alta. E aí, eu já falei com meu marido, nós vamos encomendar um balão pra poder sair, né? A saída dele de arco-íris que foi comprada, porque nós sonhamos muito com esse momento de sair com o filho nos braços, né? No hospital. E aí, na quarta-feira, eu ia pro hospital todos os dias, ficava com ele lá o dia inteiro. Quando foi de manhã, eu precisei ligar lá pro hospital. E aí a moça da secretaria da UTI me avisou que ele tinha saído do berçário e tinha voltado para unidade intensiva. Mas não falou mais nada, né, pelo telefone. E aí eu já fiquei louca, né? Nossa. Saí, assim, eu lembro que eu estava perto do hospital, já saí correndo para chegar no hospital. E subi as escadas, não quis esperar o elevador, saí subindo as escadas correndo. E aí eu cheguei lá, ele chorava tanto, mas ele chorava tanto. Diferente do estado que você deixou ele no dia Eu anterior. nunca tinha visto aquele bebezinho chorar tanto como ele chorava naquele dia. Ele estava com alguma dor Ele estava com muita dor e não sabiam o que era. Tentaram dar morfina para ele, não acalmava Nossa. ele. E eu comecei a ficar desesperada. E aí a hipótese era de enterocolite, né? Muito comum para prematuridade. Só que, pelo que eu entendi, pelos que os médicos explicavam, a enterocolite, você acompanha por raio-x, porque onde dá área de perfuração no intestino, é ali que você vai e faz a cirurgia com a intervenção naquele local que está perfurado. E pronto. E o caso dele, fazia o raio-x e não encontrava área nenhuma perfurada. Nossa. E ele foi só agravando, a barriguinha dele foi ficando preta, distendida, até que na sexta-feira... No dia que ele receberia alta. No dia que ele receberia alta, a barriguinha dele tinha uma listra preta, assim, ó. Era visível uma listra preta na barriga dele. E aí a médica coordenadora que estava de plantão, ela falou assim, olha, isso não é normal. Não tá perfurando no raio-x, mas a barriga dele tá roxa. A gente precisa ver o que é. E aí chamou a equipe de cirurgia. E aí ele estava tão instável que ele não conseguiu descer para o bloco cirúrgico para fazer a cirurgia. Precisou fazer a cirurgia ali, dentro da UTI. Nossa.
E aí fez a cirurgia dele. Mas ele estava sedado, já sem dor. Sim, sim. E aí a médica chamou a gente e falou assim, olha, ele perdeu 1 metro de intestino. Ele tá com o intestino todo necrosado. Ela virou pra mim e falou assim, ele tá com o intestino todo necrosado, tá tudo preto. Inclusive, quando eu abri ele, fedeu a sala inteira. Nossa, estava já infeccionado, então. Fedeu a sala inteira. Então, ele não vai viver mais muito tempo. Vocês começam a despedir porque não vai durar. Nossa. E aí, eu lembro que meu marido falou assim, eu tenho fé que ele vai sobreviver, ele não vai morrer. E aí, eles colocaram o biombo no leito dele e liberou todo mundo pra ir ver ele. Sem brincadeira, Paula, esse menino, ele deve ter recebido umas 50 pessoas diferentes no leito dele, despedindo dele. 50 pessoas que esperavam Que ele esperavam. também aqui do lado de fora, né? 50 E aí, pessoas que o assim, amavam, né? O nosso pastor, o pessoal da igreja que tanto esperou, tanto orou por ele, a nossa família, todo mundo foi despedir. E aí eu lembro que ele estava fazendo uso do antibiótico e de outras medicações, mas a médica virou pra gente e falou assim, olha, ele não vai sobreviver. Vamos tentar diminuir as dosagens e tudo para ele poder partir. E aí o meu marido autorizou A diminuição fazer das a dosagens. redução da medicação. E aí eu lembro que isso era à noite. Quando foi de manhã, que teve a troca da equipe de técnicos, aí eles faziam um checklist das medicações que estavam em uso. E aí quando falou que tinha tirado 2, uma das técnicas que cuidava do nosso filho, do Heitor, ela fez uma cara meio estranha, assim, por que tá tirando? E aí meu marido pegou aquilo no ar, sabe? E aí meu marido virou e falou assim, olha, eu tenho muita confiança em vocês. Muita confiança. Você acha que deveria retirar as medicações? E aí ela falou assim, não acho. Porque nós temos que ter fé. E se for para ele partir, que ele parta com conforto. Sim, Ele vai partir com medicação ou sem medicação, se ele tiver que partir. sim. Mas vamos dar o conforto para ele. E aí nós fomos atrás da médica e falamos, não vamos tirar a medicação. Vai voltar com a medicação, vai deixar na dosagem que tiver que ficar. Sim. E aí, incrivelmente, ele foi reagindo à medicação. Foi uma semana, assim, de muita expectativa, de muito medo, né? Porque falaram pra gente que ele ia partir nas próximas horas, e aí se passaram 9 dias. E aí Ele continuou sedado? Isso, ele estava entubado, sedado, mas as medicações apresentando uma melhora. A barriga dele, que antes estava toda roxa, já começou a diminuir a roxidão. E aí a cirurgiã falou assim, não tô entendendo o que tá acontecendo. Vamos ter que abrir ele de novo e ver o que tá acontecendo. Nossa. E aí ele foi para a segunda cirurgia dele. E aí ela virou para mim e falou assim, se demorar na sala de cirurgia, é um bom sinal. Quanto mais demorar, melhor é. E aí ali a gente foi para a capela do hospital e a gente orava, a gente orava, a gente orava. E aí 1h30 depois, ela pediu para chamar a gente. E aí ela falou, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Aí, qual que vocês querem? Eu falei, sei, né? Pode começar com a que você preferir. E aí ela, ruim é que ele perdeu 1 metro de intestino. E agora ele se enquadra no que a gente chama de intestino curto. Ficou só 23 centímetros que ele tem de intestino. Então, assim, o funcionamento disso aí fica tudo desregulado. E a boa notícia é que o filho de vocês está vivo. Maravilhoso. Então, assim, aquilo foi... Nossa, eu me lembro que foi uma... Quase um milagre, né? loucura. A gente falava, um milagre. Porque os médicos falaram que ele ia falecer em 72 horas no máximo. Já tinha passados alguns dias. E ele... Já tinham se passado 9 dias. E ele tava ali lutando. Por uma outra cirurgia. Passou por uma outra passou cirurgia. por outra cirurgia. Em 9 dias ele fez 2 cirurgias. Então a gente falou, é milagre mesmo. Foi uma coisa de Deus. E todo mundo chorando, muito emocionado. E
Nossa, foi uma felicidade, assim, sem fim. E aí ele começou a progredir, evoluir, mas ele fazia o uso de algo chamado nutrição parenteral, que é uma bolsinha de... É como se fosse um leite especial que corre pelas veias. E ali ele tem todos os compostos que ele precisa para poder... De nutrientes, né? Isso, de nutrientes para poder, assim... Desenvolver. Desenvolver. Por quê? Porque como ele tem só 23 centímetros de intestino e a grande maioria que ele perdeu foi o delgado, que faz essa absorção dos nutrientes, ele iria precisar desse suporte e a gente nem sabe nem quanto tempo seria, né? E aí ele foi desenvolvendo, foi desentubado, começou a mamar no peito. Que gracinha. E assim, foi uma coisa muito linda. Até que falaram assim, ele tá desenvolvendo muito bem. Vamos tirar a nutrição dele da veia. A gente ficou meio assim, né? Mas era um critério para poder ir para casa. Sim. Ver se ele aguentava. São etapas que ele precisava vencer para poder ter a alta e ir para casa e viver, né? Com vocês. Isso. E aí, tirou essa nutrição da veia dele. Só que ele não suportou, né? Já... Muito pouco intestino que ele tinha. Então, assim, já poderia acontecer isso, né? E aí, nessa etapa de retirar essa nutrição dele, aconteceu que o intestino dele não aguentou. E aí, ele começou a evacuar muitas vezes ao dia. Muitas vezes ao dia. Assim, teve vezes que ele evacuou, assim, 14, 15 vezes no dia. 20 vezes. E aí, começou a ficar... fraquinho. E aí ele teve um fungo na bundinha, porque assou a bundinha dele, por conta de evacuar várias vezes ao dia, deu um fungo na bunda dele. E aí esse fungo alastrou pro corpo. Nossa. E aí, assim, o corpo dele tava voltou a sofrer. Todo machucado, assim, soltando pele. Nossa, porque... Ele sofreu muito, sabe? Lutou muito. Aquela pele dele, parecia que tinha jogado uma água quente nele. Nossa, porque soltava do corpo. E aí, eles falavam que estava exudando a pele, porque saía muito líquido, né? Que ele estava perdendo aquela primeira camada de proteção da pele. E aí, alastrou tudo, e aí ele pegou uma infecção hospitalar. Uma infecção muito forte. Porque ele estava muito fraco, né? Sim. Muito debilitado. Ele já vinha de um bebê imunossuprimido, né? Muito tempo de internação. Ele tinha um catéter para poder receber a nutrição. Então, tudo era propício... Extremamente vulnerável, né? A ele ter essa infecção, infelizmente, assim, né? Quando você tem uma internação prolongada, é o risco que corre, né? E aí, ele pegou essa bactéria... multiresistente, assim. Não era qualquer antibiótico que fazia efeito. E aí, assim, ele foi piorando. Piorando. E aí, ele não aguentou, sabe? Ele começou a ter uma parada cardíaca. Nossa. E aí, a gente ficava orando. Meu filho, não vai. Você é forte, você aguenta. E ele voltava. Ele teve uma parada... de mais ou menos uns 13 minutos. Nossa. E ele voltou da parada. Mas aí, assim, os parâmetros dele já não estavam suportando, né? Ele já não estava aguentando, o corpo dele já não estava reagindo, né? Isso ele tinha 3 meses? 3 meses de vida. Tava uma bolinha, coisa mais linda, bochechudo. E aí, eu falei assim, filho, eu sei que você já foi muito forte. E eu sei que tá te machucando, porque a cada vez que tentavam reanimar ele, como ele tava na carne viva, sangrava, machucava ele. Nossa. Então, assim, ele parecia um guerreiro voltando da guerra. É assim que a gente fala, porque ele tava todo machucado. Nossa. E cada vez que tentavam reanimar, ele machucava mais. E aí eu falei assim, ele tava parando de novo, e eu lá dentro, vendo tudo. Porque eu falei, eu não vou sair daqui. E aí a médica falou assim, ele tá parando de novo. Nós vamos tentar?
E aí eu falei assim, nós vamos tentar pela última vez. E aí ele voltou. Mas não estava aguentando. E aí a gente viu ele despedindo. E aí eu falei assim, olha, meu filho, você precisa descansar. Você já foi muito forte, não precisa ser forte mais. O papai e a mamãe vão ser fortes aqui por você. A gente precisa ser forte. Não você já foi muito forte. Agora descansa, meu amor. Você pode ir em paz, que a mamãe e o papai vão ficar bem. E aí os parâmetros dele começaram a cair. E a médica virou pra mim e falou assim, tá caindo, você quer colocar ele no seu colo? E eu falei, eu quero ver ele partir no meu colo. Ele vai partir no meu aconchego. E assim foi. Tiraram ele da incubadora e colocaram no meu colo. E ali eu vi os parâmetros dele parando. Ele ali no meu colo. E assim, eu orei, eu agradeci a Deus pelos 3 meses que eu passei com ele. E ele se foi. E ele tava muito machucado, muito sangrando. Fragilizado, muito debilitado. Muito. E aí, eu falo, porque hoje em dia, eu e a minha psicóloga, a gente conversa sobre a despedida do Heitor. E ela fala, Verônica, eu nunca vi uma despedida igual à sua. Claro que algumas coisas eu gostaria que tivessem sido diferentes, mas de maneira geral foi maravilhosa. Porque eu falei assim, eu quero dar o último banho no meu filho. E ele já estava sem vida, mas eu não queria ver ele daquele jeito tão machucado e sangrando. E aí tiveram o cuidado de colocar uma água quentinha na banheira. E ali eu dei o banhozinho dele, o último banho. Mesmo que seja com ele sem vida, mas foi o último banho que eu dei. E aí eu enrolei ele na cobertinha. E foi uma despedida, assim, muito bonita, porque eu pude ficar com ele o tempo que eu quis. Os nossos pastores foram, oraram por ele, oraram por nós. E foi muito lindo. Isso foi em junho? Isso foi em maio de 2024. Ele nasceu em fevereiro, foi em maio de 2024. 18 de maio. E aí eu pensei assim, meu Deus, como é que eu vou seguir agora, né? Eu acabei de ter a segunda perda, pra mim nada mais tá fazendo sentido. Mais um processo de enterro, mais um processo de despedida, mais um processo de luto, mais um processo de quartinho, de roupas, de expectativas, de sonhos. Eu falei, eu não sei como que eu vou aguentar. E aí a gente fica revoltada, né? A nossa fé fica muito abalada, porque a gente pensa o porquê que a gente está passando por isso tudo. Eu não sou uma pessoa ruim, né? O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? E a fé fica abalada, não tem como, né? Então, a gente teve que trabalhar muito isso. Foi aí que eu entrei com a psicóloga, porque até então eu não tinha um acompanhamento psicológico. Foi aí que eu procurei o acompanhamento psicológico. E ela me ajudou a seguir, sabe? Mas o que mais me ajudou a seguir foi que 1 mês depois eu descobri a gravidez do Miguel, o meu caçula. 3 homens. 3 homens. Eu falo, né, que se eles estivessem todos aqui, eu ia reinar entre eles, né? Porque só homens na minha casa. Mas eu acho engraçado, sabe, Paula? Porque quando o Heitor ele estava internado, nós pedimos minha mãe para poder ficar com ele. As avós eram liberadas para ficar com ele, porque eu me mudei para o hospital. Eu não ia embora. Sim. Eu tive medo de ir embora e ter outra notícia ruim. Sim. Então eu levei as minhas coisas pro quartinho dos pais e eu morei ali por 3 meses. E aí, eles vendo que eu não ia embora nem nada, eles liberaram as avós de passar a noite com o Heitor na esperança de que eu fosse embora dormir. Mas isso não acontecia. Porque o que acontecia era que eu ia pro quartinho dormir, porque eu dormia dentro da UTI com ele. E aí, nesse dia eu falei, mãe, eu preciso de você aqui, porque o Hugo tá querendo ir na igreja e eu acho que vai ser bom a gente renovar nossa fé, né? E aí nós fomos na igreja. E aí, num momento de oração, uma missionária maravilhosa que a gente tem na igreja virou pra mim e falou assim, ainda este ano vai ter um bebê na sua barriga. Nossa. No seu ventre. E aí eu
Falei assim, ela tá doida. Não é possível que ela tá me falando uma coisa dessas com meu filho internado. É. E aí a gente saiu da igreja e falei assim, Hugo, ela tá doida. Eu acho que ela não sabe da nossa história, não sabe que a gente tá com o nosso filho internado, pra me falar que vai ter um bebê na minha barriga ainda esse ano. Com tudo que a gente tá passando. Você nem sei falar. E aí, assim, né, obviamente a gente desdenhou da situação. E aí, né, o Heitor faleceu e a gente decidiu fazer uma pequena viagem, nós dois, pra espairecer. Né? Até ver o que a gente ia fazer com o quartinho e tudo mais. E aí aconteceu, né? A gente teve ali o primeiro momento de casal desde fevereiro, porque a gente não tinha esse momento. Ou meu marido estava dormindo com o Heitor, ou eu estava dormindo, a gente não se encontrava direito. E aí... Vocês se reconectaram nessa viagem, a gente se que era uma viagem realmente para vocês se reconectarem, não só como casal, mas como pessoas, né? Exatamente. Como essa vida de dar esse respiro. Isso. E você engravidou. Foi uma forma que a gente tentou, assim, de aliviar. E aí, eu só tinha tido um ciclo menstrual desde então. E aí, eu engravidei. E aí, assim, quando eu descobri, eu falei, e agora? Né? Lidar com luto... E lidar com uma gravidez, sabendo que a gravidez é de alto risco e já vindo com essa bagagem de enterrar 2 filhos e o medo que fica naquilo tudo. O medo que nem tinha ido, né? Assim, porque você ainda estava naquele processo do Exatamente. quartinho, das coisas, né? Exatamente. Não tinha, sabe? Tinha medo. E aí, seguimos, né? Pré-natal muito bom, muito tranquilo. A gente fala que não tinha como fazer ligação em nenhuma das perdas, porque o Arthur era muito prematuro. Sim. Então, não tinha como saber qual o desfecho seria por conta da prematuridade. O Heitor, ele teve essa trombose no intestino, que também pode ter relação com a prematuridade. E aí, o Miguel não foi planejado, ele veio no susto, então não tinha como a gente investigar nada. Né? A gente estava ali às cegas, só confiando de que dessa vez iria dar certo, né? Porque na nossa cabeça ele foi revelado na igreja, não foi planejado, e se ele veio é porque tinha um propósito. Claro. E aí, assim, foi tudo tranquilo. Foi a gestação mais tranquila que eu tive, foi a dele. Apesar de tudo, né? Foi a gestação mais tranquila que eu tive em questão de exames e tudo. E aí... Mas você continuou você chegou a fazer os mesmos tratamentos, as sim, vitaminas, os mesmos tratamentos, acompanhamento, isso. Em relação à pressão, o Clexane, né? Em relação à pressão, nós ainda fomos além. Porque eu chegava a tomar 20 comprimidos para hipertensão no dia. Então, assim, para não correr o risco dela... alterar de qualquer forma. A gente... Eu ficava muito obcecada. Você cercou de todas as formas possíveis dentro dos parâmetros médicos. Sim, então, você estava bem acompanhada, você estava bem monitorada, cercando ali de qualquer possível intercorrência, e você seguiu e era uma gestação absolutamente tranquila. Sim, estava muito tranquilo. Até que chegou dezembro, aí Natal, Ano Novo. Nós viajamos pro Ano Novo. Só que nós viajamos no dia 28 de dezembro. Só que eu tinha um ultrassom no dia 30 de dezembro. E nós viajamos aqui para perto, não era uma viagem demorada, era só para passar o Quantas ano semanas? Novo. 33 semanas. Eu tinha acabado de fazer 33. E aí nós voltamos para fazer esse ultrassom. E aí no que nós fizemos o ultrassom... Com medo, sempre com medo. Eu acho que não teve um ultrassom que a gente fez tranquilos. Porque como a gente já sabia... Por 2 ler ali, né? Os parâmetros, a gente exatamente. ficava naquele receio. De repente, veio mais uma notícia ruim. De que o Doppler tinha alterado significativamente. E que talvez não seria importante esperar o Ano Novo. E aí... 30 de dezembro. 30 de dezembro, aquele balde de água fria... O desespero, a dor, os medos, né? Isso, e eu usava uma dosagem muito alta da enoxaparina. Uma dosagem muito alta. E aí eu não pude assistir o parto. Eu precisei tomar anestesia geral.
E aí eu falei assim, meu filho, brilha, viu? Você vai nascer e você vai chorar forte, porque você é forte. E ele nasceu lindamente, porque o meu marido fez o vídeo, ele chorando. 33 semanas. 33 semanas, muito forte. Dia 30 de dezembro? 30 de dezembro, o apigar muito bom também. Tudo ótimo. E aí ele ficou só 10 dias na UTI neonatal. Que gracinha. Não precisou de suporte respiratório, não precisou nem de banho de luz. Não precisou de nada, esse menino tava brilhando. E aí, 10 de janeiro, nós tivemos a sonhada alta. Foi, assim, emocionante sair com um bebê no colo, num hospital que a gente Que deixou tanta dor. saía, só com certidão de óbito. Então, assim, foi muito emocionante. Esse momento, a gente fazendo a foto com a mãozinha pro alto. Foi lindo demais. E aí fomos pra casa, a gente tava vivendo um sonho, né? A gente sempre sonhou com isso. Com as madrugadas em claro, né? Amamentar, cuidar. Como que a gente iria apresentar ele para as nossas cachorras. E era lindo ver, assim, sabe? As cachorras dormindo ali do ladinho dele. Ele chorava, elas chegavam no quarto primeiro do que a gente. Vivendo tudo que você Foi sempre muito sonhou. lindo, foi muito lindo. E aí a gente começou a fazer o acompanhamento, né, com a pediatra. E aí ele tava ganhando peso, mas não tanto, porque o peito não tava sendo suficiente. Mas aí a gente entrou com a fórmula, ajustou. E aí 15 dias depois a gente foi na pediatra dele. Aí ela falou assim, agora ele tá ganhando peso. Agora esse menino vai alavancar. Porque tava assim, sabe, muito... Dentro de todos os parâmetros. Isso, dentro de dos tudo alcances, que você ele tava espera. alcançando tudo. Exatamente. Seguindo Ela uma mesma falava, maternidade. nossa, ele nem parece um prematuro, porque ele tá ganhando peso assim. Seguindo uma maternidade Isso. como você queria. E eu falava com meu marido, né, um dia de pediatra, era dia de eu me embonecar toda. Porque eu falava, eu tenho que estar linda, porque eu tô vivendo um sonho da minha família perfeita. Eu, meu marido, meu filho no canguru comigo. E aí eu achava aquilo o máximo. E aí nós fizemos o mêsversário dele de Homem-Aranha. Fizemos o ensaio newborn. O mêsversário dele de Homem-Aranha, porque a gente falou que ia colocar de tema de super-heróis. Porque o Heitor, quando ele estava internado, né? O irmão dele, ele teve do Batman. O segundo mêsversário dele foi do Batman. E aí nós só podíamos colocar a máscarazinha nele, né? E aí eu falei, eu quero fazer de super-heróis porque nós vamos homenagear o Heitor e fazer de Batman também com 2 meses. Claro. E aí foi lindo, foi maravilhoso, né? A gente comemorou o primeiro aniversário da minha mãe com o netinho dela ali do lado. E aí eu marquei pra colocar um DIU. Que eu falei assim, pelo amor de Deus, né? Deixa eu curtir, né? Vamos curtir. E para não correr nenhum risco, vamos colocar o DIU, já que eu não posso usar nenhum método que tenha hormônio, né? Sim. Não é recomendado na questão da trombofilia. Sim. E aí eu marquei para colocar o DIU. Era numa segunda-feira. E aí, no domingo, o Miguel começou a ter uns episódios de vômito. Mas era um vômito a jato. Era um grande quantidade, muito. Refluxo muito Só grande. que era só leite, porque a pediatra pediu a gente pra acompanhar. E era só leite, era lácteo, assim, o vômito dele. E foi um jato. Só que assim, ele dava aquele vômito em jato, mas depois ele ficava bem, queria mamar, super ativo. E aí, assim, nós largamos pra lá. E aí, né, o DIU tava marcado pra ser colocado na segunda. E aí, no domingo, ele teve esses 2 episódios de vômito. E aí, eu já fiquei meio assim, gente, mas... Ele tava com quantos dias? Ele já tava com 45 dias. Aham. Aí eu falei assim, gente, mas ele não é de vomitar, por que ele tá vomitando assim? Será que tá mamando muito, né? Porque ele mamava muito, né? Ele mamava no peito, depois queria mamar mamadeira na fórmula. E aí, ele teve esses 2 episódios de vômito no domingo, mas ficou bem, dormiu.
Aí dormiu com essa roupinha, né? Na segunda-feira, a gente se arrumou para poder ir pro consultório, colocar o DIU. E aí, no meio do caminho, ele começou a ficar incomodado no bebê conforto. E eu tenho uma foto dele saindo assim de casa. Ele tava impecável, tava sereno, não tinha nada que pudesse ser um pingo de atenção. Nada. E aí ele começou a ficar muito incomodado no bebê conforto. E aí eu falei assim, Hugo, eu acho que já tá na hora dele mamar. Porque eu já tinha dado 3 horas que ele tinha mamado da última vez. Eu vou pegar ele, colocar no peito. E aí eu coloquei no peito, mas ele não quis saber do peito. E continuou chorando. E aí veio outro vômito, a jato. Me sujou toda. Fiquei toda suja. E aí, assim, ele não parava de chorar. E eu lembro que eu tava muito trânsito. E aí eu mandei mensagem pra minha médica. E falei, olha, eu vou me atrasar. Tá muito trânsito. O trânsito tá praticamente parado. E ele esguelava no fundo do áudio. E aí a gente chegou lá no consultório da minha médica. E aí eu reparei que ele estava um pouco pálido. Só que eu achei que era coisa da minha cabeça. Coisa assim. Não, eu achei que era coisa da minha cabeça, por conta da iluminação, talvez do ambiente, né? Que é uma iluminação mais branca. Eu falei assim, talvez é coisa da minha cabeça. Mas aí a minha médica, na hora que eu entrei pra colocar o DIU, ela falou assim, ô Verônica, eu acho que o Miguel tá um pouco pálido. Você não acha melhor a gente colocar o DIU outro dia, não? E aí você leva ele pra ver isso? Só que eu já, nesse meio tempo que eu estava a caminho do consultório dela, eu já tinha ligado pra pediatra dele e pedido uma consulta de emergência. E aí ela falou, não, beleza, quando você sair do seu compromisso, você passa aqui que eu vou avaliar ele. Uhum. E aí eu falei, olha, se você não se importar, eu prefiro que a gente remarque, porque eu tô preocupada com ele. E aí eu peguei ele, aí ele tava muito pálido. Aí ele parecia que tava mais pálido. Mas tava normal, assim, ele tava tônico, assim, ele tava com os reflexos? Não, aí ele já começou... Ficar mais molinho. Isso, aí ele já não tava mais chorando, porque até a gente chegar no consultório, ele esguelava. De repente veio aquela calmaria, calminho. Ele ficou mais calmo. Mais molinho. Isso. E aí, falei com meu marido, vamos pra pediatra dele logo, porque não tá normal esse menino. Sim. E aí nós chegamos lá, quando ela bateu o olho nele, e assim, eu falo que, graças a Deus, o consultório era dentro do hospital, o consultório dela. Ela bateu o olho nele, ela falou assim, ele tá desidratado. A gente vai subir agora pro PA pra ele hidratar. E aí, assim, nós subimos com ele pro PA. E aí ele começou a receber hidratação. E aí foi pra UTI pra ser monitorado. E aí, assim, até então, acreditava-se que era uma desidratação, porque prematuro. E ele teve as crises de vômito. Então, assim, desidratou. Só que ele não respondia à hidratação. Nossa. Ele não respondia à hidratação, assim. Tava dando a hidratação pra ele, mas era como se ele não tivesse recebendo a hidratação. Não tava, sabe? E aí, a médica falou comigo que ele tava mais cansado. E era muito difícil ver ele ali na UTI neonatal, porque ele ficava me procurando. Acho que ele sentiu o cheiro. E aí ele fazia, assim, me procurando. E eu falei com meu marido, Hugo, eu não tenho condições nenhuma de ficar aqui com ele. Pra mim, dói ver ele me procurando, querendo mamar, querendo aconchego, e eu não posso pegar nele. Sim. E aí ele falou assim, vai dormir na casa de sua mãe, e aí amanhã de manhã você vem de manhã cedo, eu fico com ele aqui de madrugada. E aí eu acordei 5 horas da manhã, e aí meu marido tinha mandado mensagem assim, vão entubar ele. E aí eu cheguei no hospital, e aí meu marido falou assim, ele tava ficando muito cansado, mesmo com oxigênio, ele tava ficando muito cansado. Então decidiram, caiu, né, decidiram entubar ele.
E aí a médica veio, chamou a gente pra conversar. E aí ela falou assim, olha, ele teve uma parada no momento da intubação, ele teve uma parada, mas foi rápida, ele voltou, mas ele não tá respondendo. Tinha, assim, 5 bombas de medicamento com ele. Ele tava recebendo tudo o que ele podia de hidratação de medicamento e nada tava surtindo efeito. E aí ela falou, eu acho que ele pode ter algum erro do metabolismo. Algo genético. E aí a gente tá esperando vaga pro Hospital das Clínicas, porque a gente não tem geneticista aqui. Nós vamos esperar para poder transferir ele. Mas assim, a gente não sabe quanto tempo demora. E aí eu virei para ela e falei assim, doutora, eu posso chamar uma geneticista por conta própria, já que aqui não tem? E eu achei muito legal, porque eles deixaram eu chamar, sabe? Eu sei que não é todos os hospitais que fazem isso, né? Mas eles me deixaram chamar. E aí a geneticista, ela foi, assim, rapidinho. Questão de 2 horas que ela demorou. E aí pediu aquele monte de exame dele para saber se era erro inato do metabolismo. E aí, mas os resultados demoram muito, né? E aí, assim, depois da intubação dele, ele já não era o mesmo. Nossa. O coração dele ia a 10 e a 180. Aí a 20 a 190. Tava dando esses picos, assim, sabe? E aí, toda hora os médicos tinham que vir e fazer dose de adrenalina e não sei o que mais. O coração dele não tava aguentando. O rim dele já tinha parado. Ele já não tava mais fazendo xixi. E aí ela falou comigo, olha, ele não vai aguentar. Nossa. E eu falei, doutor, ele vai aguentar. Ele vai aguentar porque foi Deus que prometeu ele pra gente. Não é possível que a gente vai passar isso de novo. E ele não aguentou. Ele partiu. E eu só peguei ele depois que ele partiu. Porque eu não queria pegar nele. Porque eu fiquei com medo de desestabilizar ele. E aí, quando me ofereceram de colocar ele no meu colo, eu falei assim, não vai colocar ele no meu colo, porque ele vai ficar bem. Uhum. Eu vou pegar ele bem. Uhum. Eu não quero desestabilizar ele. Eu não vou viver isso de novo, não. E aí, ele não ficou bem. E aí, assim, eu tava sentada na cadeira e minha mãe trabalha nesse hospital que ele ficou internado. E aí ela não trabalhou nesse dia, ela estava de plantão, mas ela não trabalhou. E ela ficou lá com a gente, dentro da UTI. E aí ela tava lá na beira do bercinho dele com meu marido, enquanto eu tava sentada. E aí ela virou pra mim e falou assim, filha, ele tá partindo. E aí ele partiu. Nossa. E aí ele partiu. E eu fiquei sem entender, sabe? Onde eu tava errando, o que aconteceu. Ele saiu de casa super bem. Eu tirei a última fotinha dele que eu mandei pro meu pai, assim, bom dia, vovô. Ele todo bonitinho, arrumadinho. E, assim, questão de horas acontecer tudo isso. E aí, a médica falou, a gente realmente acha que ele tem um erro de metabolismo aí que pode justificar suas outras perdas, mas a gente não sabe. Vamos coletar o sangue dele para você poder fazer o teste genético. Sim. E aí, os exames que ele já tinham coletado, né, de erro inato do metabolismo, não deu nada. E aí a gente fez o estudo genético dele. E aí também não deu nada no estudo genético dele. Então, assim, a gente ainda tá sem respostas do que aconteceu. Há umas 3 semanas atrás foi quando a gente teve essa resposta do resultado da parte metabólica e genética? Da parte genética dele. Nós fizemos o exoma, que é o mais completo do DNA, né? E aí a geneticista falou, Verônica, eu não encontrei nada que pudesse me dar um aval de constatar que isso é algo genético. E aí ela falou, ela pediu a gente para poder fazer agora o exoma de casal, né? Para ver se existe alguma incompatibilidade entre eu e o meu marido, porque
é difícil você ver um casal que tem 3 perdas assim, né? Sim. E de formas diferentes. De formas diferentes, exatamente. Porque não são 3 perdas com a mesma história, com a mesma Exato. significância. São 3 formas diferentes Exato. de perdas, né? E quando a gente fala em compatibilidade do casal, foi até o que eu argumentei com a geneticista. Eu falei assim, doutora, mas quando a gente pensa em compatibilidade do casal, a gente pensa em perdas iniciais. Sim, sim. Né? Porque é o que a gente vê mais comum, são perdas iniciais. E aí o casal busca, né? Até aquela atriz Mariana Rios mesmo, né? Sim, exatamente. E aí ela falou, Verônica, tem casos de ter essa incompatibilidade do casal. A gravidez flui, a criança nasce e só depois de um tempo é que vem apresentar algum problema. Então você ainda está nessa descoberta. Então a gente luta por um assim, diagnóstico. são exames muito caros, né? Sim. Agora eu e meu marido a gente está se preparando financeiramente para poder fazer esse exoma do casal, né? Porque tem que fazer o meu estudo do DNA, o dele e juntar para ver se nessa junção não existe alguma incompatibilidade. Isso não esteja gerando algo, mas assim são 5 meses de espera por resposta. Sabe? Hoje, por incrível que pareça, faz 7 meses, né? Que o Miguel nasceu. Nossa. 30 de julho, né? Tá fazendo aí. 7 meses. E aí a gente tá 5 meses sem respostas. E é muito difícil, sabe, Paula? Porque fica latejando na nossa cabeça o tempo inteiro. Será que se eu tivesse pensado ali naquele primeiro vômito dele, se teria adiantado alguma coisa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Porque a gente tem esse problema em querer nos culpar. Por exemplo, Sim. na primeira gestação do Arthur, eu me culpei muito por eu ser hipertensa. Sim. Me culpei muito. Eu falei, porque o meu corpo foi muito ruim para ele. Então a gente tenta encontrar uma resposta nos culpando. Sim, mas isso é fato para tudo. Isso, assim. Seja para qualquer perda sobre algo. Se eu pudesse, será que se eu tivesse feito isso? Sim. Será que se eu não tivesse feito? Será? Isso é fato. Sim. Isso é fato. E assim, é muito difícil, mas eu, da mesma forma que eu prometi pro Heitor que eu iria ser forte por ele, eu tô sendo forte por todos eles, pelos 3. Porque se você virar pra mim e falar assim, Verônica, você tem vontade de levantar todos os dias da cama e trabalhar e fazer essas coisas? Não, eu não tenho. Não existe essa vontade, porque assim, existe uma vida que eu imaginei que seria com o meu filho e existe uma vida pós a perda, que é o desconhecido. Você não sabe como que você vai estar. Você não sabe o que vem a seguir. Você não sabe se você vai se você vai acordar bem hoje, se você não vai. E eu fiquei com medo de... Eu escolhi viver porque eu fiquei com medo de entrar nessa de uma depressão profunda, assim, de não querer fazer nada. E aí eu voltei a trabalhar 1 mês depois da perda do Miguel, que eu falei assim, pelo menos eu vou ter algo em que focar. Uhum. Nós nos mudamos de casa, meu marido não quis ficar na nossa casa. Ele falou assim, Verônica, pra mim não dá. Porque a gente entra na casa, tem memória do Miguel ali, cheiros. tem memória do Miguel no sofá com a gente, tem memória do Miguel no quarto com a gente, tem memória da banheirinha que ainda tá no banheiro. Então, assim, não tem como voltar. E eu entendo ele, né? Então, a gente se mudou e a gente tá tentando, sabe? Assim, é um apoiando no outro mesmo, porque é desesperador. Você fala assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Mas aí vem mais um dia, você aguenta. Às vezes vem uma palavra de conforto de alguém. Às vezes vem uma situação de conforto. Por exemplo, o Dia das Mães. Foi um dia terrível pra mim. Sim. Né? Eu achei que ia ser o primeiro Dia das Mães. Com o bebezinho no colo. Assim, em casa, tranquilo. Sim. Porque com o Heitor eu passei o Dia das Mães com ele. Mas numa outra... Isso. Numa outra forma. Exatamente, no hospital. Então eu pensei, nossa, esse Dia das Mães vai ser maravilhoso. Especial, E não foi. Sim. E aí meu marido fez de tudo pra ser um dia tranquilo. E assim,
Nós fomos no cemitério no dia 18 de maio, que foi quando o Heitor completou 1 mês de falecimento. E assim, eu falo que às vezes... eu falo que não existe, tem coincidências, sabe? Por exemplo, ter remarcado o podcast, porque inicialmente seria na segunda e foi hoje. Sim. Eu falei com meu marido, vida, foi dia 30, no dia que o Miguel nasceu. Então não é coincidência, eu acredito que seja Deus mesmo amparando a gente de alguma forma. Sinais. E aí no dia do... né, que o Miguel, o Heitor estava completando 1 ano de falecimento, nós fomos no cemitério e meu marido, o hobby dele é soltar papagaio. Um homem de 35 anos soltando papagaio. E aí caíram 3 papagaios do lado do túmulo dos meninos. 3. Caiu 1 e depois caiu 2 juntos, assim. Nossa. E aquilo foi muito emocionante. A gente chorou tanto, mas a gente chorou tanto. Porque era como se Deus estivesse mandando um sinal pra gente que apesar da dor que existe por trás disso tudo, a gente tá sendo cuidado. Eles sabe? estão cuidando. Mas não é fácil. Não, é muito difícil. Eu confesso que assim, ao longo desses anos que eu tenho de podcast de acolhimento, eu nunca vi uma história como a sua, assim, de 3 perdas, de 3 perdas de formas diferentes, como foram as suas. É avassalador, assim, a dor, o sofrimento, a desesperança, né? Esse questionamento do porquê se eu não sou merecedora. Mas, ao mesmo tempo, esses sinais nos trazem, né? E trazem muito a vocês, é o que as mães falam, assim, a certeza de que era para ser comigo. Sim. Eles são meus filhos. É difícil não entender o porquê, mas a gente vai atrás, de uma forma ou de outra, a gente vai tentar buscar. E seguir, é isso que você fala, assim. É muito difícil falar, a gente prever, né, e falar para qualquer mãe ou para qualquer pessoa, porque o luto é muito individual também. Sim. Não, é porque está muito recente, é porque daqui a pouco. Não, porque o luto é individual. E é difícil a gente falar sobre isso, assim, nessa questão de tempo, porque às vezes o que para mim, assim, em 1 mês tá uma dor mais, digamos assim, mais tranquila de ser vivida, para outras não tá. E tá tudo bem. Só que o problema das pessoas é o querer impor um tempo no luto do outro. Então, assim, para mim, é o que eu falo. Eu tô tentando viver todos os dias. Eu voltei pra minha rotina, tô trabalhando, tô tentando fazer academia para poder ocupar meu tempo. E outras não conseguem fazer isso. Você tá tentando da sua forma. Isso, eu estou tentando da minha forma. Só que tem gente que fala assim, nossa, mas você já tá fazendo isso tudo? Isso é muito cruel, né? E aí, assim, você fica assim, gente, eu não consegui entender. Porque se eu tô tentando seguir em frente, é ruim, porque dá a impressão de que eu já esqueci tudo que eu vivi. Mas se eu ficar também me lamentando, chorando pelos meus filhos, tentando desabafar com as pessoas sobre o meu filho, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Você precisa superar. Você precisa deixar ele descansar. Você seguir sua vida. Você precisa seguir. Descansar. Nossa, você precisa ser forte, porque seu marido precisa de você. Não. Gente, então assim, é difícil você tentar falar nessa questão do tempo, porque o tempo é individual, né? Há um mês atrás eu tive uma crise de ansiedade muito grande. E a minha psicóloga falou comigo, Verônica, foi a primeira vez que eu vi você tendo uma crise tão grande desde a partida do Miguel. Porque você não se deu o tempo de sofrer. Você resolveu que você tinha que mudar, que você tinha que voltar a trabalhar, que você tinha que fazer academia. Tudo para ocupar o seu tempo, para você não sofrer. E olha aí o que está acontecendo. Você está sofrendo agora. Uma hora, o corpo pede. Pede. Não tem como fugir do sofrimento, sabe? A gente sofre por coisas tão menores. Sim. Né? Por exemplo, a gente sofre por uma unha quebrada. Sim. Por um cabelo mais curto. Por qualquer frustração por qualquer mínima. coisa a gente sofre. Por que a gente não tem que sofrer pela perda de um filho? Não tem como. Sabe? Não tem como. A gente sabe que é avassalador. E que bom que você teve forças, né? Que bom que hoje você conseguiu acordar num dia que seria o mêsversário dele, que seria um mêsversário de super-herói. Que você estaria aqui, né? Que hoje você estaria fazendo esse movimento.
E que bom que eles estão te dando esses sinais para também te dar essa força de hoje acordar, de hoje seguir, de hoje falar. E que brilhantemente hoje você veio aqui e fez essa linda homenagem aos seus 3 filhos, Verônica. Eu acho assim, não tem regra, é o que a gente sempre fala aqui. Cada dor é individual, cada luto é individual, mas acima de tudo existe um respeito. Existe um acolhimento, existe a possibilidade das pessoas que estão em volta, e essa fala brilhante sua de falar, se eu ficar sofrendo as pessoas reclamam, se eu seguir a vida as pessoas reclamam. E a Tati Machado, na entrevista que ela deu essa semana no Fantástico, ela falou uma frase muito brilhante: eu escolhi ser feliz. Sim. E talvez nem seja por ela, seja por eles. Exatamente, é o que eu falo. Eu sigo todos os dias pelos meus filhos. Sim. Porque seria muito fácil, seria muito egoísmo da minha parte eu me prostrar, sendo que eles lutaram tanto aqui. Então, assim, é o que eu penso. Eu vou seguir em frente, eu vou tentar ser forte todos os dias. Vai ter dias que eu vou ser forte? Vai ter dias que eu não vou ser forte. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O dia que eu não tô bem, eu ligo no meu serviço e falo, olha, eu não vou trabalhar hoje, eu não tô bem. E graças a Deus, assim, o pessoal no meu serviço entende sobre isso, né? Não é todas as pessoas que têm esse entendimento. E tá tudo bem. O dia que eu quero ficar só chorando, deitada, se permita. Eu deito, choro e fico. E vai ter dias que eu pego essa dor e falo, eu vou pra academia. Porque eu preciso ocupar a minha cabeça com alguma coisa. E é isso. É um dia de cada realmente vez. Isso. O viver é isso, né? É a gente tentar todos os dias. Então, eu tento. Né? Não só pelos meus filhos, mas pelo meu marido, pela minha mãe, que fica muito preocupada, né? Porque ela não perdeu só o neto, né? Acaba que ela vê um pouco de mim indo embora também. Mas porque sofre com o filho exatamente, sofreu né? com os netos dela que partiram e sofreu comigo que estou sofrendo. Então é isso, a gente tenta viver, né? E seguir em frente para poder fazer aqueles que estão aqui, que a gente ama, um pouco mais felizes e por nós também, né? Por você também, principalmente. Exatamente. Verônica, assim, eu acho que não tem palavras que eu possa falar com você para te acalentar, mas eu sei que eles te darão essa força, Com eles certeza. te darão essa possibilidade. Eu espero, do fundo do meu coração, realmente, que esses exames tragam uma resposta que você busca, mas se essa resposta não vier, que você siga com esse mesmo pensamento de eu vou seguir, eu vou acordar, eu vou viver hoje, e que seja realmente um dia de cada vez dentro da sua realidade, da sua vivência, do que você quer para a sua vida, mas que seja uma vida leve, que seja uma vida repleta de homenagens, assim como tem essas no seu corpo, assim. É o pezinho do Arthur, a mãozinha do Heitor e o rostinho do Miguel. 2 bebês em 1 ano. Sabe? 2 bebês em 1 ano. 2 bebês em 1 ano. A sua história é muito, muito forte, muito impactante. E eu tenho certeza que as pessoas que ouviram aqui serão impactadas pela sua resiliência também, de não desistir. Dos seus filhos também não desistirem e lutarem até onde eles conseguiram lutar. Você sentiu que eles já não conseguiriam mais estar aqui e, respeitosamente, você como mãe também os deixou partir. Né? Obrigada por essas palavras. Eu que que você agradeço, seja Paula. extremamente... É tão bom a gente ter um espaço assim de fala, que a gente pode falar dos nossos filhos, que a gente pode chorar, pode falar. É muito importante, sabe? Esse podcast, o coach em si, ele é muito especial, né? Desde a perda do Arthur, que eu acompanho. E é muito especial por isso, porque, de certa forma, né? As histórias ali compartilhadas é o que trazem uma renovação, assim, das esperanças pra gente. Sim. Porque a gente pensa, poxa, ela tá seguindo em frente, vou tentar mais um dia também seguir em frente. Então é muito importante, sabe? Esse projeto é muito importante. Obrigada pela essa fala. E assim, Verônica, seja muito acolhida. Fale sempre dos seus filhos, que você tem 3 histórias fortes, 3 amores com você e que seguirão com você, assim. Então, assim, a você também que está ouvindo, essa fala da Verônica sobre as pessoas não querem ouvir, isso é muito verdadeiro, sabe? Esteja aberta, seja essa pessoa que ouve,
que dê conselhos, que na verdade nem fale. Se você não sabe o que falar, assim como eu muitas vezes não sei o que falar aqui para os convidados, a gente mais ouve. Seja este ouvido, seja esse portal também de entender que este momento da fala e da homenagem, sabe, assim, do orgulho de ser mãe de 3 também, independente da história triste que ela tem por trás, precisa ser em alguns momentos falados, e você pode ser esse canal também de ouvir, de ser esse suporte, mesmo talvez não sabendo o que falar ou como agir. Seja o suporte de alguém que precisa. Obrigada, Verônica. Obrigada eu, Paula. Que seus 3 anjos sigam assim lindamente ao seu lado, que a sua história de alguma forma, não falo de ressignificação, seja contada da forma que você sonha. Né? Espero que, mais uma vez, que os próximos exames te tragam alguma resposta, mas se não trouxer, a vida te trará. Sim. E aí você vai seguir essa missão linda de ser mãe desses 3 anjos e do que mais a vida quiser lhe contar. Se Deus quiser. Obrigada por tudo. Obrigada eu, Paula. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada a você que nos acompanhou. O podcast do Grupo Coach, ele é quinzenal. A cada 15 dias nós estamos aqui. Mais uma vez, obrigado ao Grupo Zelo por nos apoiar, por colocar esse podcast no ar para que a gente leve mensagens, relatos e informações tão importantes, assim como essa do programa de hoje. Obrigada, pessoal. Quando se trata de fazer algo pelos outros e de coração, o brasileiro é imbatível. É um povo amigo, caloroso, que está sempre por perto quando a coisa aperta. Alguns chamam isso de empatia, outros de consideração. Mas esse cuidado todo, que na verdade está além do cuidar, tem um nome muito especial: zelo. E cada vez mais brasileiros têm zelo pelos pais, pelos filhos, pela família inteira. Tem zelo pelos pets, pelos amigos e até por si mesmos. Cada um com o seu motivo e todos com uma certeza: ter zelo faz toda a diferença. É poder contar com milhares de benefícios e com suporte completo ao longo da vida inteira, no país todo, a qualquer momento. Porque não importa a hora nem o lugar, o Grupo Zelo vai estar presente para fazer o que o brasileiro sabe fazer como ninguém: cuidar, de um jeito muito especial. Grupo Zelo. Quem tem, vive bem.